já teve a presença do nosso filhotinho. Olha, gente, ele gosta do estúdio. Nick, Eu tô ouvindo a vozinha. Eu vem cá com a preciso mamãe. sair também? Não, Adri, não Pode precisa. ficar, Adri. Não, tá. Vem devagarinho, devagarinho. Dá a volta. Gente, essa aqui é a vida como ela é. Quando a gente tem filho pequeno e quem conhece a gente, a nossa história de que a questão de estar fora do país, a rede de apoio e tudo mais, quando a gente tem essas situações, a gente tem que ir se virando, né? O Nick tá aqui no estúdio e vocês não imaginam o quanto ele adora estar nesse estúdio. E quando a gente tá aqui, pega ele, por favor, amor. Não consegue? Acho que a Adri e o Lex já conseguiram voltar. Já. Já? Eu vou pegar o Nick ali, gente. Vocês fiquem à vontade, eu já volto, tá bom? Por favor. Amor. Pode continuar, Adri. Tá. Então, como eu estava falando, hoje em dia a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir o que pode ser um sintoma advindo de uma criança que nasceu, por exemplo, na fase pandêmica e ficou com um gap social por conta da condição, né, do país, do mundo. Sim. E ainda a criança muito pequena, ela tem, tudo bem, a gente tem ali as marcas de desenvolvimento muito bem especificadas e com um espaço etário para aquilo acontecer, mas ainda assim a gente tem que olhar para a história daquela criança, a família, o que está acontecendo. São muitas variantes, né? Genética, algum tipo de vivência traumática, enfim, muitas variantes para que a gente possa, de fato, chegar num diagnóstico de TEA. Então, hoje em dia, né, eu prefiro um diagnóstico que acontece mais perto ali, né? Lógico, quando o TEA é severo, com um nível de apoio maior, é lógico que isso a gente vai identificar muito precocemente. Mas eu não gosto muito de achismos, né? E nem de diagnóstico feito com 1 hora de neuro. Né? Precisa de uma equipe multidisciplinar, então fono, psico, neuro, psiquiatra, se for necessário, dependendo aí do grau do TEA, para que a gente possa ter um diagnóstico verdadeiro. E não, 1 hora de consulta, a pessoa vai lá e taxa e medica, e etc. e tal. Não é assim, né? Não é assim que se faz. Tem 2 pontos bem importantes, né? Esse assunto é um assunto difícil de a gente aqui na live passar exatamente, que se encaixe perfeitamente na realidade daquele que está nos ouvindo. Por causa que é muito particular de cada caso, de cada família, de cada situação. Exatamente isso que a Adri falou. Existe dois lados desse espectro, né? Ao mesmo tempo em que existem médicos que banalizam isso, que realmente vão lá, fazem uma sessão e tudo mais, depois que eu recebi o diagnóstico, depois que a minha filha recebeu o diagnóstico, a minha esposa entrou em vários grupos, conheceu outras famílias e percebeu também aquela outra realidade de famílias que já foram em 40 médicos, que já estão há anos fazendo várias coisas e eles não recebem o diagnóstico, e aí às vezes não é a questão da criança e sim do profissional. Existe muito profissional que tem receio de ir lá e finalmente dar a canetada e dar o diagnóstico. Eles passam de um especialista para outro e ficam rotacionando isso infinitamente, mas no fundo existe uma insegurança daquele profissional. Então também é importante a família ir atrás do profissional que é especializado nisso, que lida com isso, que tem experiência prévia com isso,
que sabe o que precisa ou não precisa ser avaliado e que vai poder conduzir a família da maneira correta.